Bom, Rafael, agora já transformei meus reais em dólares, já sei como fazer isso, né? Se você não viu meu último vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Eu expliquei como você pode mandar dinheiro para o exterior do Brasil diretamente online. Mas e agora que meu dinheiro está lá? E agora que eu transformei meus reais em dólares? O que eu faço com esses dólares? Só deixo lá esperando? Ou, como você falou no primeiro vídeo, invisto? Mas a questão é aonde investir, como investir, quais ativos escolher. Contudo, antes de explicar um pouco mais sobre como investir, aonde investir e quais ativos escolher, nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber antes de começar a investir efetivamente, seja no Brasil ou no exterior. A primeira coisa que você precisa entender ao começar a investir o seu dinheiro, a construir um patrimônio, né, no longo prazo, obviamente, seja para sua aposentadoria, seja para a herança dos seus filhos, seja para um projeto que você tenha, como comprar um imóvel ou comprar um veículo, você precisa entender que nos investimentos existe uma relação entre risco e retorno. Ou seja, quanto maior o risco que você estiver disposto a correr nos investimentos que você fará, maior será o retorno. E o oposto também é válido. Quanto menor o risco que você estiver correndo no seu investimento, menor será o retorno. Por isso que na maioria das vezes, investimentos de renda fixa são investimentos menos arriscados, ou seja, eles vão gerar retornos menores. Já investimentos em renda variável serão investimentos com um risco maior, contudo uma possibilidade de retorno maior também. Investir em ativos de renda variável não quer dizer necessariamente que você estará correndo grandes riscos e você perderá o seu dinheiro investido. Investir em renda variável é saber que o mercado oscila no curto prazo. Entretanto, no longo prazo, o mercado costuma se valorizar. Veja, por exemplo, o gráfico do S&P 500 na sua tela. Desde a criação do índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, empresas como Apple, Amazon, Google, Facebook fazem parte desse índice. E muitas vezes você utiliza produtos diariamente dessas empresas. Esse índice, ao longo de toda da sua existência, só teve um caminho, que foi para cima. Perceba que também, nesse mesmo gráfico, ele aponta os momentos onde houveram as maiores crises no mercado financeiro, como a crise de 1929 e a crise do subprime em 2008. Contudo, novamente, após as crises, ou seja, uma oscilação negativa, ou esteja preparado para as oscilações negativas, o índice novamente tende a se valorizar. O S&P 500 normalmente entrega uma média de rentabilidade de cerca de 10% ao ano. Entendido a questão de risco e retorno, um ponto que você precisa ter consciência é sobre em que momento de vida você está, né? Se você normalmente for mais jovem e tiver mais tempo, o efeito dos juros compostos vai poder trabalhar sobre o seu capital por mais tempo. Na fórmula dos juros compostos, o tempo é o único fator exponencial. Ou seja, normalmente pessoas jovens têm a tendência de correr mais risco nos seus investimentos e buscam, correndo mais riscos, retornos maiores. Já pessoas que possuem mais idade, muitas vezes já têm uma família constituída, filhos, esposa, precisam ter uma segurança maior do seu patrimônio, costumam correr menos riscos, então buscam investimentos menos arriscados, muitas vezes mais equilibrados e a maioria das vezes voltado para a geração de renda. Saber em que momento você está é importantíssimo para entender como que você vai alocar o seu patrimônio, montar a sua carteira mais para frente. Um dos métodos que o mercado costuma oferecer é fazendo uma análise do seu perfil de investidor. Quando você costuma abrir uma conta numa corretora, seja no Brasil ou no exterior, tem algumas perguntinhas que você tem que responder e, através daquilo ali, eles tentam balizar mais ou menos se você é um investidor com perfil mais arrojado, ou seja, mais propício a correr mais riscos, ou se você é um investidor com perfil mais conservador, né, que muitas vezes vai estar investindo em renda fixa e correndo menos riscos. Mas você ter um perfil arrojado, um perfil equilibrado ou um perfil conservador
não quer dizer necessariamente que você precisa só investir em renda variável ou necessariamente só investir em renda fixa. Uma carteira bem diversificada é o segredo do investimento de sucesso. Então, o ideal seria que você investisse uma parte em renda fixa, investisse uma parte em renda variável, só que dosando ali de acordo com o risco que você está disposto a correr. Eu vou mostrar aqui mais pra frente a minha carteira, o meu patrimônio e por que eu exponho o meu patrimônio dessa forma, somente para você ter uma noção. Lembrando que nada aqui nesse vídeo é uma recomendação. Eu encontrei um site aqui na internet, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem fazer, de um teste que vai tentar, através de 11 perguntas, simular o seu perfil de investidor. Eu vou fazer o teste aqui com vocês agora, para vocês verem qual que vai ser o meu perfil de investidor. Eu já sei qual é o meu perfil, mas se você quiser também descobrir o seu perfil antes de abrir uma conta na corretora, para entender mais ou menos como que você vai posicionar o seu patrimônio e montar a sua carteira, você pode ir no link aqui na descrição e fazer seu teste. Então são 11 perguntinhas bem simples, você vai lendo aqui e vai vendo o que combina mais com você. Vou fazer rapidinho aqui. Como vocês puderam ver aí no meu teste, eu já sabia, eu tenho um perfil de investimento mais arrojado, ou seja, eu aceito correr mais risco em troca de retorno. Entretanto, eu escolho ativos, na realidade, bem seguros para a minha carteira, ou seja, eu estou extremamente exposto em renda variável, tenho somente uma parte do meu patrimônio em renda fixa e desses ativos que eu escolhi de renda variável, eu escolhi a maioria da minha carteira exposta em ETFs de índice, que normalmente são investimentos relativamente bem seguros. Falando um pouco sobre minha carteira e como eu divido meu patrimônio, agora nesse momento a minha reserva de emergência está um pouco defasada, porque eu e minha noiva estamos com alguns projetos, compramos um apartamento, vamos casar em breve. Então eu acabei usando um pouco desse valor da reserva de emergência para estar financiando esses sonhos que a gente tem. O dinheiro também é para isso, não é só para investir e ficar na noia, né? Você muitas vezes vai ter que acabar utilizando o seu dinheiro para atingir os objetivos que você quer. A ideia é que você também tenha um planejamento para isso, né? Então, o correto é que todo mundo tenha uma reserva de emergência. A minha reserva de emergência teria 6 meses do nosso custo de vida como casal numa renda fixa de liquidez diária, ou seja, uma renda fixa de fácil resgate. Se eu precisar do dinheiro, eu vou lá e solicito o resgate, o dinheiro está na minha conta praticamente imediatamente. Então, nesse caso, eu utilizo CDBs de bancos, né, que rendem 100% do CDI. Né? O CDI é uma taxa de depósito interbancário, né, que os bancos usam para transacionar dinheiro entre eles, e normalmente o CDI segue bem de perto a taxa Selic. A taxa Selic atualmente no Brasil está em 13,75 e o CDI está em 13,65. Né? A renda fixa ela costuma render menos, contudo no Brasil, devido à elevada inflação, o Banco Central precisou dar uma reajustada nos juros para poder controlar esse aumento de preços e poder atingir a meta. Então, o Banco Central tem uma meta de inflação todos os anos e ele aumenta ou diminui os juros para atingir essa. Nessa renda fixa, normalmente, eu tenho uma rentabilidade baixa. A ideia da reserva de emergência da renda fixa não é você ficar rico ou ter altas rentabilidades. É simplesmente ter um patrimônio acessível que, caso você precise, você possa utilizar rapidamente. O restante do meu patrimônio, como vocês podem ver na imagem, está 5% em renda fixa no Brasil, né? E os outros 95% do meu patrimônio estão no exterior, todos posicionados em renda variável. Sendo que dessa parte dos 95% que estão no exterior, 55% estão em ETFs, 15% estão em REITs, 20% estão em stocks e 5% estão em Bitcoin.
Caso vocês tenham interesse, mais para frente eu posso fazer um vídeo explicando um pouco sobre ETFs, sobre REITs, sobre stocks e sobre as criptomoedas, no caso o Bitcoin, que é a única criptomoeda que eu tenho, e um pouco sobre o meu posicionamento em cada um desses ativos. Nesse vídeo não é o caso, mas caso vocês tenham interesse, deixem nos comentários que eu trago um vídeo falando sobre cada uma dessas classes de ativo. E perceba que 95% da minha carteira está alocada no exterior. Por que você montou sua carteira dessa forma, Rafael? Eu sou eu, você é você, somos pessoas diferentes, vamos montar nossas carteiras em realidades diferentes. Eu já tive muita parte da minha carteira investida no Brasil, mas recentemente eu mudei meu posicionamento e estou investindo a maior parte do meu patrimônio no exterior. Por quê? Porque eu já tenho muita parte do meu patrimônio que não é capital líquido, ou seja, dinheiro que já está alocado e investido no Brasil através dos meus negócios. Então, eu tenho empresas no Brasil, então já tenho bastante capital, já tenho bastante risco do meu patrimônio investido no Brasil. Então, prefiro diversificar o restante do patrimônio líquido que acaba vindo na minha mão através do meu salário, através dos meus dividendos no exterior, para diluir o meu risco. De nada adianta você descobrir o seu perfil de risco e montar a sua carteira de investimentos se você não tiver a mentalidade correta para ser um investidor de renda variável. Por isso hoje nesse vídeo eu também vou apresentar para vocês a filosofia que eu considero vencedora ao longo do tempo e que muitos dos grandes investidores utilizam e aplicam essa filosofia de investimento em suas carteiras, que é a filosofia do Value Invest. Vocês podem ter assistido algum conteúdo na internet a respeito de investimentos e outras coisas, e hoje em dia a internet tem muito ruído, muito barulho, então as pessoas querem enriquecer rápido, então as pessoas querem a dica de ouro, qual investimento que vai dar certo, qual a ação que vai subir, como que eu posso multiplicar meu dinheiro centenas de vezes sem ter que trabalhar. Esse tipo de coisa, já vou adiantando para você, não existe. As pessoas muitas vezes associam a bolsa de valores a um cassino, justamente por causa desse tipo de ruído, justamente por causa desse tipo de conteúdo, justamente por causa dessa ganância das pessoas em querer enriquecer muito rápido. Mas na verdade, a bolsa de valores é um espaço de negociação de ativos, onde pessoas que um dia tiveram um sonho, construíram uma empresa, tornaram esse sonho realidade, fizeram essa empresa crescer, hoje querem dividir com você um pequeno pedaço da empresa dele, em troca de seu capital para financiamento, para expansão, para que você possa participar adquirindo esse pequeno pedaço dessa empresa em troca dos lucros e dividendos dessa empresa. Então, isso é a bolsa de valores. Quando você decide se expor à renda variável, você tem que decidir comprar ações, comprar ativos e se colocar na posição de sócio, ou seja, se enxergar como alguém que tem direitos, de participação naquela empresa. Então eu costumo, quando eu tinha ações no Brasil, eu tinha ações de uma empresa chamada M. Dias Branco, que é uma empresa que fabrica massas, biscoitos, bolachas, farinhas. E toda vez que eu ia no mercado, eu brincava com minha noiva e falava: olha, vamos comprar só farinha da M. Dias Branco, olha, vamos comprar somente biscoitos e bolachas da M. Dias Branco. Por quê? Eu realmente me sentia sócio daquela empresa. Ou seja, se eu compro coisa da empresa que eu sou sócio, a empresa vai crescer. Se a empresa crescer, eu vou estar ganhando com isso e provavelmente a empresa vai estar lucrando e vai estar me retornando. É como se fosse uma espécie de cashback através da bolsa de valores. Então a dica que eu tenho para passar para você a respeito da renda variável e investimentos em bolsa de valores é: não caia na promessa de dinheiro fácil, de que você vai fazer um day trade na bolsa de valores, comprar um ativo rapidinho ali, vender, operar contrato de índice, de dólar e você vai ficar rico da noite para o dia. Normalmente as pessoas que fazem day trade ou que prometem esse tipo de solução para você, somente esse tipo de pessoa ganha dinheiro, te vendendo cursos e falsas promessas. E muitas vezes você vai perder seu dinheiro e vai ser lesado. Inclusive, existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é a faculdade FGV, dizendo que 98% das pessoas que fazem day trade acabam perdendo dinheiro. E é por isso que eu utilizo a filosofia do Value Invest, do Buy and Hold
que é a mesma filosofia utilizada por grandes investidores, como por exemplo o Warren Buffett. Em 2022, Warren Buffett é o quinto homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes, com uma fortuna estimada em 118 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma dimensão de quem é o Warren Buffett, se você nunca ouviu falar de Warren Buffett, eu recomendo que você pesquise no YouTube a respeito de Warren Buffett. Tem vários vídeos e documentários falando um pouco sobre a história dele. Eu acho assim, que se você quer investir o seu dinheiro, se você quer ir para a renda variável, você tem que começar e procurar o exemplo das pessoas que deram certo. Os caras estão aí na bolsa investindo há mais de 50, mais de 70 anos e têm patrimônios absurdos, de mais de 118 bilhões de dólares. Então eu acho assim, que o que funcionou para os caras, provavelmente vai funcionar para a gente também. O problema é que a gente quer uma solução mirabolante, que a gente quer enriquecer rápido e que a gente quer reinventar a roda. Mas na verdade, nos investimentos, o feijão com arroz bem feito traz muito mais resultado do que você ficar procurando acertar a solução do momento. Então, certa vez, em uma conversa com Bill Gates, para quem não sabe quem é Bill Gates também, é o fundador da Microsoft, que é o sistema operacional que provavelmente roda na maioria dos computadores no mundo, que é o Windows. Warren Buffett estava conversando com Bill Gates no restaurante e o Bill Gates perguntou para Warren Buffett: se fazer o que você faz é tão simples como você diz, por que as pessoas não o fazem? Warren respondeu: o problema das pessoas é que ninguém quer ficar rico devagar. Com um retorno médio de 20% nas últimas 5 décadas, Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo. Inclusive, ele ganhou um apelido que ele é conhecido também como o Oráculo de Omaha, que é o local onde ele nasceu nos Estados Unidos. Sendo que dos 118 bilhões de dólares que o Warren Buffett tem como patrimônio, 99% foi acumulado após os 50 anos. O tempo e os juros compostos são o grande amigo do investidor paciente. Por isso, antes de você começar a investir efetivamente o seu dinheiro na renda variável, o conselho desse vídeo, a mensagem geral desse vídeo é: administre bem as suas finanças, invista o máximo que puder pelo maior período de tempo que você conseguir. Muitas vezes os filmes de Hollywood, os vídeos na internet, as mensagens que passam pra gente é que investir na bolsa de valores é aquele negócio emocionante, onde tem um cara na frente da tela do computador com 3, 4 telas, com uns gráficos apitando, brilhando, umas setas, uns negócios para cima e para baixo. Essa mensagem que vendem pra gente é muito empolgante, é muito instigante, mas na realidade investir não é tão empolgante, não é tão animador quanto um filme de Hollywood como O Lobo de Wall Street. Investir corretamente, na verdade, está mais para você plantar uma semente, sentar e esperar ver a árvore crescer. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, tenha lhe ajudado. Vou pedir, por favor, que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que fica indeciso se invisto ou não invisto, porque eu tenho certeza que se você compartilhar esse vídeo com ele e se você também tomar a decisão de investir agora, você 20 anos do futuro vai olhar para trás e falar: poxa, ainda bem que eu comecei a investir antes. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.